Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Senhor João Carvalho está aí com a camiseta que na minha câmera espelhada fica ó. E... É o tio Rô, mas virou né? Que não é o Lula, né? Porque olhando assim, se você não vê que tá escrito ó em cima, parece o Lula, né? Aí, ó, show. Mas tem a barba do Rô, né? O chassi de grilo favorito dos comunistas, né? Nossa, o Rô era mesmo, né, cara? Quem diz que tem que ser fortão pra ser um revolucionário nunca viu o chassi do Rô, né? Mas é isso. E como você está hoje, João Carvalho? Cara, assim, dado o fato em que vivemos em uma distopia cujos roteiristas foram demitidos e puxaram alguém na rua com uma vassoura e mandaram escrever as últimas semanas, Sim. Bem. Sim. Né? Tem que ter os condicionantes sempre, né? Sim, no mínimo 4 condicionantes. Parece texto do Rothbard, né? Contextualistas filhos da puta. Exato. Tal qual textos do Rothbard, a gente vai contextualizar, né? E nós estamos aqui numa semana muito louca, pra quem não costuma acompanhar tanto o Como News. Tivemos idoso de alta periculosidade jogando granada na Polícia Federal, né? Tivemos, que mais? Tivemos ocultação de provas, né? Na campanha aqui de São Paulo. Tivemos o Bolsonaro não enviando spot de rádio e falando vocês não passaram meus spots de rádio. Teve essa estratégia que foi, assim, transcendental, né? E radiolão, cara. Radiolão. Eu gosto muito dos neologismos quando acontecem episódios desse tipo, sabe? E radiolão foi um neologismo que arrancou um sorriso do meu rosto, eu confesso, assim. Mas essa semana... O Onyx, cara, o pessoal do chat tá lembrando. Nossa, eu esqueci de mostrar isso. Não foi nem o pessoal do chat, cara, foi usar, cara, agora que eu vi, cara, o Onyx, cara. Aquela do Onyx é fenomenal eu esqueci de mostrar o Onyx, gente. João, você acha que vale a pena a gente... Não, sério. Por favor. Sério, essa do Onyx foi cara. muito Cara, bom. É o Chaves e o professor Girafales, cara. Fizeram até um deepfake disso. Eu vi que fizeram a montagem do Chaves. E aí os caras foram pro nível acima, assim, fizeram um deepfake. Deixa eu ver aqui. Onyx Lorenzetti. Nossa, eu não acredito. Lorenzetti é o chuveiro. Eu sei, tô brincando. É que o Renan Calheiros falou Onyx Lorenzetti. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Tá, não, Ele realmente falou Onyx cara. Lorenzetti. Ele falou, cara. O Onyx, infelizmente, só sabia a conta com as laranjas, né, cara? E o professor Girafales perguntou com as maçãs, aí fudeu tudo. Essa é fácil, faz outra, né? Nossa, assim, esse momento... Eu passei o fim de semana pensando em mostrar isso, eu cheguei no Como News e não mostrei, velho. Puta que pariu. Bicho, a primeira vez que eu vi esse vídeo, cara, foi um dos momentos mais sinestésicos da minha vida. Eu sou zero sinestésico, mas na metade do vídeo começou a tocar a música do Curb Your Enthusiasm pra mim, sabe? Sim. Você começou... Muito melhor que o seu... Você começou a ver a cor dos sons, né? Como você sentiu tipo o sabor isso, da imagem. É isso, cara. Foi assim, eu juro que eu ouvi a música tocando no fundo, cara. Sabe, assim, a minha única dúvida era Curb Your Enthusiasm ou Benny Hill, sabe? Porque eu também dava certíssimo com o vídeo acelerado, sacou? O assunto da pandemia, que não vamos evoluir. Deixa eu ver se é o vídeo certo. Fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa, qual é? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos, o senhor acha que está certo? Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade, e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto presidencial. Não dá pra inventar uma coisa dessa, cara. Não dá pra inventar. E até a plateia tá dando risada. Primeiro, parabéns pro mediador aí. Conseguiu manter a compostura, porque eu já ia estar chorando de dar risada. Porque não tem como. E eu gostei, assim,
longe de mim elogiar o Eduardo Leite por fazer qualquer coisa. Só que ele sacou onde a coisa estava chegando. E ele falou, eu vou transformar isso daqui num vídeo viral. E ele conseguiu. Ele genuinamente conseguiu. Cara, eu fico me perguntando até que ponto ele teve essa visão além do alcance, esse olho de Tandera, esse senso político. E até que ponto ele só ficou puto com não é possível que esse corno me respondeu a pergunta com outra pergunta igual. Sim. Não, e não é nem com outra pergunta igual. Ele literalmente respondeu, literalmente não, né? Mas no nível de esta é fácil demais, faz outra. Sim, cara. Não, qual que é a minha alternativa? Muito melhor que a sua. Muito melhor que a sua. Não, mas qual que é a sua alternativa? Teu pai é despachante, meu pai trabalha na NASA. Tá, mas... Sabe? É tipo... Mas eu só queria ouvir qual que é a sua alternativa. A alternativa é verde bambu. Sabe? Sim, entrou... A gente... Nossa, parecia muito que ia entrar num Padre Quededo, sabe? Padre Quemedo. Sim, quebra o meu dedo aqui. Quebra o meu dedo, e entrar num repente, assim, né? De uma troca de elogios, né? E eu, João, me disse se eu tô vendo coisa, né? Mas eu achei muito arrojado esse... Não sei se você tá vendo na tela. Eu achei muito arrojado esse setup que já parece um vídeo de TikTok. Sim, verdade, cara, verdade. Ele aqui com tudo... O mais legal é que dá pra você fazer um corte de falso podcast com o setup. Eles já estão assim, ó, pensando no futuro, sabe? Que é preto de um lado, preto do outro, tem esse quadrado no meio, já tá vertical, já tá pro seu Xiaomi, pro seu iPhone, o bagulho tá rinha de comunista. O bagulho já tá pronto, sabe? Então, assim... Cara, ele está a uma música do Coldplay de um vídeo do TikTok, sim, sabe? Sim, tá uma música do Malkat Doma de um vídeo viral do TikTok já incrível, assim. E, novamente, gente, aí falando sério... Os candidatos bolsonaristas, eles se apoiam tanto no bolsonarismo como fenômeno de massas que eles negligenciam tudo que se parece com um preparo. Então o que se demonstra é o Onyx Lorenzetti aqui, que parece nome de chuveiro, ele não se preparou e ele não se preocupou em momento algum em se preparar, digamos assim, né? Mas assim, né, cara, você tem que pensar que ele está apenas seguindo seu líder, né? Porque, bicho, eu só lembro da sabatina do Bolsonaro, agora eu não lembro se foi na Febraban, se foi na Fiesp, foi alguma federação, ou de banco, ou de comércio, ou de indústrias, que alguém vira pra ele, pergunta de economia, e faz uma pergunta superficialmente técnica, sabe? Sim, assim, eu vou até procurar esse áudio, que eu sei do que você tá falando. Sabe, assim, ele faz uma pergunta superficialmente técnica. Não é com uma pergunta mega técnica. O cara não virou pra ele e falou assim, quais são as suas preferências de incoterms pra importação de xisto? Sabe, assim, não foi um negócio assim. O cara fez uma pergunta muito superficial pra ele. Eu achei o vídeo, vamos ver qual foi a pergunta. Não, deixa o vídeo, cara, porque isso esse é o material do qual são feitos os sonhos. Dano da Caixa Econômica. Sabe, assim, em última instância... a verdadeira economia são os amigos que a gente faz no caminho. Ele perguntou sobre crédito da Caixa. Tá aqui só a resposta, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas a resposta dele é muito boa, muito boa. Dá pra ver o desespero no Bolsonaro respondendo, e é nível você respondendo o seminário da escola quando você não estudou porra nenhuma. É o falso do Banco do Brasil. O jovem que nunca viu o satirismo vê a entrevista de Satanzinho Seitanboy. Satanzinho Seitanboy. Pergunta aí. Sabe assim, tem vários black metal. A galera conhece. E eu também. A primeira resposta que o Bolsonaro dá é... Isto existe. É muito bom, velho. Crédito existe. De fato, o crédito, ele existe. Isso é um fato. O crédito, ele existe. E ele não é o débito, ele é o crédito. Sim. O crédito é uma função muito importante. Meu cartão tem. Meu cartão tem. Tenho certeza de que muitos brasileiros assistindo também tem crédito. Sim.
E às vezes, quando falta crédito, acontece coisas ruins quando você precisava de crédito. Então nós vamos dar crédito a quem precisa de crédito, mas tirar crédito de quem não quer crédito. Chamaria o Fausto do Banco do Brasil e a Dani da Caixa Econômica para responder essa pergunta aí. O crédito... Ai, cara, o Bolsonaro, ele passa uma vibe muito de idoso grita contra a nuvem, né, cara? Quando ele tá respondendo essas paradas, cara, que ele não tem nem ideia. Eu não posso avançar nisso sem conversar com eles. Como já disse, qualquer resposta minha pode ter um outro recado aqui para o mercado aí fora. Agora, se vocês trouxerem para mim as necessidades, eu passo para Dani, passo para o Fausto e vamos buscar soluções. O crédito hoje está caro. E Dani? O ideal é que a gente não precise dele, tá? Mas a gente não pode deixar que atender a quem porventura necessite. Não respondi nada. Mas pelo menos eu enrolei de forma bastante rápida. O que ele fala? Ele não conseguiu, ele viu que ele teve que desarmar a questão assim, né? O crédito hoje tá caro, o ideal é que a gente não precise dele. Ele tava indo na linha que você falou, sério. Tipo, o crédito, pra quem precisa, a pessoa tem que ter crédito, mas quem não quer crédito, não tem crédito. Bom que ele chega no final e fala assim, não responde nada. Né? Eu queria lembrar da pergunta, que eu achei só esses shorts aqui. Mas é isso, gente. Tivemos aí uma evidência de que realmente o bolsonarismo, o fascismo contemporâneo, pra falar sobre a repetição como farsa, né? Ele é uma sketch do Chaves. É isso. O fascismo brasileiro é uma sketch do Chaves. Nossa, demais, cara. É o The Office Bagual, igual The falaram Office que Bagual, foi. The Office Bagual é muito bom, cara. Mas é isso, gente. Hoje nós temos aqui... hoje... Aí, eu vou até voltar para outra câmera para explicar, né? Hoje a nossa ideia era fazer o Pororoca Classics, né? Que hoje seria Pororoca Classique, porque seria um texto francês, mas... Como nós temos aí 2 dias pro segundo turno das eleições, e é um segundo turno bastante preocupante, para dizer o mínimo, né? Nós preferimos ler alguns textos que tangenciam a questão das eleições. E que a gente possa comentar algumas coisas a respeito das eleições. Então, a gente deu uma cavucada. Claro que quando você abre o bueiro, as baratas saem, né? E a gente achou um monte de texto que a gente podia falar. Só que a gente foi pro Safe, né? E o que é o Safe? É um dos maiores geradores de conteúdo aqui desse quadro, que é o Rodrigo Constantino, né? Então eu queria aí deixar o meu abraço pro Rodrigo Constantino gerar tanto conteúdo pra esquerda radical, né? Porque a quantidade de texto lixo que ele escreve faz com que a gente consiga simplesmente expor a ideologia da extrema-direita de maneira muito fácil. E, tio, eu tava conversando esses dias, acho que era até com o Zavak mesmo, sobre como o Rodrigo Constantino, ele teve uma fase que ele tentou se desvencilhar do bolsonarismo. Você tá ligado nessa... Teve, cara, mas assim como ele teve várias fases, né? O Rodrigão é Rodrigão 1000 fases, né? 1000 fases. Rodrigão é 1000 fases, né? A fase mais tradicional é a fase do Pix, né? Que essa vai norteando o trabalho do Rodrigo há muito tempo. Exato. Né? Mas teve um breve momento em que as coisas estavam ruins demais, né? E aí ele meio que pensou assim, vai que se pá, um desses milhões de processo anda, né, tal, deixa eu já ir preparando aqui a forragem pro próximo, né? Ele quase, só faltou ter se elogiando no Mourão, né? Mas aí depois, meio que as coisas arrefeceram e teve uma expansão, né, dentro do bolsonarismo como um todo, de voltar a buscar alguns influenciadores clássicos de direita que estavam afastadões para tentar ver se puxava mais galera para dentro. Né, o que aconteceu também depois que parte desses novos influenciadores que foram catapultados começaram a ter os BO federal, com Polícia Federal, com Supremo com sim. CPI, a gente lembra, né, do diagrama da CPI com o nome dos caras todo, né? E CPI das fake news, né? CPI da fake news, caralho, a 4. Então chegou uma hora que eles falaram assim, não, nós vamos ter que dar uma diversificada aqui. E foi por volta dessa hora, né, que o Constantino deu aquela reatraída, né? E
não só o Constantino, alguns outros veículos de imprensa, entre aspas, mais tradicionais, também começaram a dar aquela outra flertada, né? Que a gente tem a sensação que algo ali deu uma aproximada, né? Sim. Então, assim, você vê, tipo, mesmo os jornalão, para além de Folha, para além de São Paulo, para além da Folha, para além do Estadão, que fica, né, vira e mexe soltando aqueles editorial, mas assim, um jornal menor, às vezes, tipo, a Gazeta do Povo vira mais, solta alguma coisa daqui, sacou, tal, e outras coisas. A Gazeta, né? Virou Diário Oficial da União, assim, virou um negócio... E isso é uma... Eu não acompanhei a trajetória da Gazeta, mas pelo que a gente tava lendo um pouco sobre também, é recente esse, digamos assim, esse caráter da Gazeta de se tornar porta-voz da extrema-direita brasileira. Cara, isso é um fenômeno midiático como um todo que eu pelo menos percebo nele, né, como sempre, né, um pouco de atraso em relação ao que acontece nos Estados Unidos, mas muito chupinhado daquilo que acontece nos Estados Unidos, né? A Gazeta já vem fazendo isso pelo menos desde metade pro final do Dilma 2, né? Assim, mais abertamente, né? A Jovem Clã também, a Jovem Clã já foi. Virou a nossa Fox News, virou Fox News. Então assim, mas é isso, a galera fala assim, porra, se fulano virou Fox News, eu tenho que ser a Breitbart, né? Então, assim, os caras percebem um filão de mercado aonde eles vão ter, né, um dinheiro muito específico que eles não vão ter que concorrer tanto, né? Porque eles pegaram o mercado ali, eles chegaram ali no esquema Ponzi do bolsonarismo no começo, né? E é isso, essa questão. A gente viu também, esses dias a gente leu uma matéria no Como News, uma matéria da Piauí sobre a Jovem Pan, e a Jovem Pan também tentou se desvencilhar do bolsonarismo por um tempo, e isso teve um impacto econômico. Então, é isso que o tio falou. A fase do Pix não é brincadeira. O bolsonarismo, ele dá muita audiência, e essa audiência reflete em anunciantes, e os anunciantes preferem ter a audiência grande. Então, isso é uma das coisas que a gente não pode desconectar, que é o retorno material que o bolsonarismo tem. Não vamos achando, gente, que a Jovem Pan é bolsonarista só por convicção ideológica, sabe? É porque abraçar o bolsonarismo dá retorno financeiro pra eles na forma de anunciantes, sabe? Cara, teve um react que eu fiz que eu falei literalmente a mesma coisa, cara. Eu falei textualmente, se houver uma revolução no Brasil daqui a 10 anos e a Jovem Pan não for caçada, mas for dada a opção da Jovem Pan de se repaginar a favor da Revolução Brasileira mantendo o lucro, os caras fazem no outro dia. Fazem, não é convicção ideológica, exato. Vira Jovem Tchê, a Jovem Kim... Você entendeu? E vai o Emílio com boina do Fidel pra fazer propaganda, sacou? Os caras tão nem aí, velho. É dinheiro na mão, cueca no chão. Sim, sim. Aí a galera falou que a Gazeta apoiou a ditadura, até aí a Globo também, né? E o Estadão também. A gente tá falando... Estamos falando da ditadura velada e da ditadura aberta, né, gente? Estamos falando das duas faces da ditadura da burguesia, né? Mas a gente nunca pode se deixar iludir pela mídia burguesa como um todo, porque a mídia burguesa é isso. Ela é burguesa e ela está do lado da ideologia burguesa. Mas aí nós temos aqui o texto do Rodrigo Constantino, deixa eu colocar na tela. Eu troquei a câmera pra mim aqui e tá o Onyx Lenzoni na tela. Eu tô rindo, cara, porque, né, quando você comentou do texto que te mandaram, você já falou assim, porra, a galera vai direto no fermentado, né? Aqui, diretamente no chorume fermentado, assim, a nata do necrochorume, como você mesmo diz. E vocês vão ver do que eu tô falando. Rodrigo Constantino, dia 28/10/22. Em time que tá ganhando. Em time que tá ganhando. Então, tio, eu vou ler esse primeiro texto, aí você nos empresta a sua aveludada voz para o segundo texto, porque esse aqui é um amuse-bouche, tá, gente? Esse aqui é só um aperitivo, sabe? É só pra vocês... né, é só pra vocês irem se acostumando. 3 pratos. Então vamos lá. Toda a estratégia petista nessa campanha imunda começou bem. Vocês sabem que jornalismo bem feito tem adjetivos, né, tio? Vocês sabem que eu aprendi isso na faculdade, assim, texto bem escrito é texto com muito adjetivo, não é isso que a gente aprende? Consiste em demonizar Bolsonaro como genocida, entre aspas, que fique claro. E aí, tio, esses dias a gente fez um Pororoca Experience com a Isa, do História da Imagem, e a gente leu um texto do Rodrigo Constantino.
E o uso de aspas dele é muito freestyle, sabe? Que é aquela coisa assim de tipo, lava-jato, sabe? Entre aspas. Sim. Aí você fica assim, pizzaria, entre aspas. É o ambiente familiar, entre aspas, cara. Eu nunca vou esquecer ambiente dessa familiar, foto entre aspas. que eu recebi do Mordente, inclusive. Foi o Skrill que tava num boteco entre Brasília e Goiânia e tinha uma placa de todo tamanho. Ambiente familiar, entre aspas. Era nesse nível, porque ele colocava assim, museu, entre aspas. Você fica tipo, não é um museu, velho? É o que então, Não é um caralho? museu, é o quê, sacou? É. Tipo... Aí, tipo, performance. Aí você fica, sabe, performance artística. Você fica tipo, não é a performance, é o que então? Mas aí ele coloca aqui, genocida, né? E resgatar a lembrança de uma fase econômica boa no começo do governo Lula. O contexto pouco importa. Porque a gente sabe que contexto é coisa de contextualista. E aqui nesse canal a gente não aceita contextualismo. Não vem ao caso, por exemplo, que saímos de uma pandemia e logo depois vimos uma guerra entre países produtores de energia. Tampouco cabe lembrar que, no começo da era Lula, a China crescia 2 dígitos e puxava o preço das commodities, beneficiando países produtores como o Brasil. Posso? Lógico, porque eu já até sei que ponto que você vai puxar. Não, você não tá preparado. Eu vou puxar todos, porque esse aqui é um show de horrores, cara. É muito irônico, cara, que pouco antes daqui eu tava no Twitter lendo uma thread do Roncalha, né? E o Roncalha, ele fala literalmente, cara, eu vou começar de trás pra frente. O Roncalha, ele fala: o Bolsonaro teve um boom de commodities igual o Lula. Mais do que o Roncalha falar isso, ele traz o gráfico do boom de commodities, tá? Que a fonte é uma fonte muito comunista, né? O IMF, tá? o famoso FMI em português, tá? Fonte muito comunista. Mas o que acontece? O boom de commodities com o Lula, ele dura mais do que o boom de commodities com o Bolsonaro, mas o boom de commodities do Bolsonaro atinge preços que o do Lula nunca chegou, tá? Inclusive ele começa quase que no preço final do boom de commodities do Lula. Então a primeira coisa que as pessoas não falam é que também teve um boom de commodities do período do Bolsonaro, que vai começar em janeiro de 2010 e cujo pico vai ser em janeiro de 2022. Tá? Só que quando ele desce do pico, ele ainda não chegou sequer no pico que era o do Lula. Tá? Então nós estamos falando de um boom de commodities que, mesmo depois de ter caído, nunca chegou no auge do que o Lula era. Né? Então, assim, essa primeira frase aí dele, que ele tá falando, né, da China crescia e puxava o preço das commodities, beneficiando países produtores, né, 2 minutos de trocação com a realidade material e tangível já foram o bastante para dizer não. Mas isso é o bastante? Não. Né? Olha que coisa louca. Mesmo a gente tendo tudo isso, porque eu gosto do Rodrigo Constantino, que ele é muito constante. Ele erra todas, né? Ele fala, o contexto pouco importa, porque não sei o que, a China crescia e tal, mas ele esquece de falar do resto. Né? Então, por exemplo, assim, olha que loucura. Durante este período do boom, né, a gente vai ter o maior período de aumento do salário mínimo real do governo do Lula, né, sendo que entre os 2 governos do Lula a gente tem um aumento de 57% do salário mínimo real. Quando começa o período do boom de commodities do Bolsonaro, começa a decrescer o salário mínimo real. Né, que vai terminar o período do Bolsonaro de 2019 até agora com um decréscimo de 2% do salário mínimo real. Então, assim, se a gente simplesmente pensar, né, que ele tá falando assim, porra, tal, o contexto pouco importa, né, mas assim, teve um boom das commodities. Não apenas o boom das commodities existiu nos 2, como o boom da commodity do Bolsonaro foi usado para enriquecer gente rica. Sim. Porque a gente nem uma diferença, tá, no salário mínimo real, que ainda não, né,
sequer se teve. Não é que tipo assim, ele subiu um pouco. Não, ele decresceu mesmo com o boom da commodity. Ou seja, né, deste primeiro parágrafo aí, a gente pode tirar os 100% do Constantino. Né? E outra coisa que é muito bom a gente falar, gente, é o genocida entre aspas. Né? Isso é... O genocidas entre aspas é uma coisa de louco, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Vietnã. Por que eu gosto de usar o exemplo do Vietnã? Porque o Vietnã tem basicamente a metade da população do Brasil. Com uma pequena diferença que o Vietnã faz fronteira terrestre contígua com a China. E o Vietnã, né, obviamente, sofreu diretamente a primeira leva, né, da expansão, né, da Covid logo em 19. Né? O Brasil, né, tem quase 700 mil casos de morte por Covid. Né? O Vietnã tem 43 mil. 43 mil. Isso significa que se a gente dobrasse a população do Vietnã e chegasse à população brasileira, tá? A gente teria 86 mil. O que é, basicamente, 602 mil pessoas a menos. Nós estamos falando aqui de uma condução da pandemia que levou a 602 mil mortes a mais do que a condução da pandemia num país que tem metade da nossa população, muito menor do que a gente, e faz fronteira terrestre contígua com a China. Só tem um nome para isso, é genocídio. Tá? Só tem um nome para isso, que é genocídio. Esses eram meus 2 comentários agora pra gente começar. E só complementando essa coisa do genocídio, eu acho muito cínico, e na etimologia da palavra genocídio falar, não foi um alvo específico de um grupo humano e não sei o quê. Gente, todo mundo entende muito bem o que a gente quer dizer com genocídio, tá? Que foi simplesmente a morte deliberada da população brasileira onde quer que o vírus circulasse. Por que eu estou falando deliberada? Porque está mais do que claro que o Bolsonaro tinha um plano de espalhar o vírus entre a população brasileira para atingir uma suposta imunidade de rebanho. Preservando os negócios de quem queria ter os seus negócios preservados. Manaus foi utilizado como laboratório disso, que faria a unidade 731, né, do Japão, que faria a unidade 731 parecer, assim, normal, perto do que aconteceu em Manaus, né? Que foi uma coisa assim, que os fascistas japoneses ficariam admirados de ver o que aconteceu lá. E isso foi feito de maneira deliberada. Inclusive, é por isso que vocês veem o Bolsonaro negando vacina, colocando sigilo na vacina dele, andando na rua sem máscara e falando que deveria estar sem máscara em público, porque ele queria dar o exemplo de que as pessoas deveriam fazer o mesmo para se infectarem, para morrer quem é mais fraco e quem é mais forte ficar vivo e atingir uma imunidade de rebanho sem gastos e investimentos públicos e sem gestão. Então, quando a gente fala de genocídio, não é algo que é um exagero, tá, gente? Porque a intencionalidade está presente no projeto do Bolsonaro. E ficar indo... Tá oscilando a live um pouco aqui. Se estiver caindo pra vocês, gente, eu não sei por que tá acontecendo aqui Eu acho que é o raid gigante do Gustavo que chegou. Eu vi a raid aqui. Gustavo, obrigado pelos 1.436 camaradas. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Não, eu já tava oscilando antes, tio. Eu tava olhando quando você tava falando, eu tava dando umas piscadas aqui. Mas só pra falar pra vocês, gente, se ficar oscilando, tá pouco aqui, então só pra vocês saberem que é aqui no meu computador, tá? Aqui na minha internet. Mas é isso, gente. Pra quem chegou agora, nós estamos aqui no nosso quadro regular Pororoca de Chorume com o tio João. O Pororoca consiste em ler textos que fazem a gente degustar aquele gimo curado e fermentado, nosso de cada dia. Nós estamos num Pororoca Special aqui, que é de véspera de eleição. E estamos lendo um texto de um dos maiores criadores de conteúdo da esquerda radical, que é o Rodrigo Constantino.
Porque a quantidade de material que ele nos fornece pra gente reagir, inclusive o Gustavo sabe muito bem do que eu tô falando, né? Pra gente reagir e ler e comentar, é bastante importante pra que a gente continue tocando o nosso trabalho com qualidade. Então, assim, eu já queria deixar meu agradecimento pro Rodrigo Constantino por ser um lambibotas tão de alta eficiência, assim, né? Inclusive, eu não sei se você já chegou a ver, João, aquele vídeo maravilhoso do Rodrigo Constantino falando que vai provar a comida do Bolsonaro antes pra ver se ela tava envenenada. Nossa, já, cara. O que é um nível de subserviência, assim, que só falta ele deitar e pedir pro Bolsonaro pisar no pescoço dele, assim, né? É o Please Tread on Me, né? Uhum. Please tread on me, daddy. Mas é isso, vamos voltar para o texto. Eu coloquei o Bunda aqui na tela, o Bundas Commodities. E retornemo aqui, deixa eu ver se está centralizado o texto. Ocorre que, a despeito da pandemia, da guerra e da tentativa de boicote por parte da oposição... Peraí. Acho que assim tá bom, né? Não queria deixar tão pequeno. O Brasil de Bolsonaro está se saindo muito bem... Está se saindo muito bem. Maravilhosamente bem. Economicamente falando. E isso não só em relação ao vizinho lulista, já que a inflação argentina... Hã? E isso não só em relação ao vizinho lulista, já que a inflação... Aparentemente, a Argentina agora é lulista. Passou de 100%. O Brasil vai bem em comparação ao próprio país no passado, mesmo com cenários bem mais favoráveis antes. Posso, porque isso aqui eu não sei nem o que falar, tá ligado? Cara, isso aqui é um show de horrores, tá? Vamos lá. Brasil deve ter o terceiro pior PIB do G20 este ano, tá? O Brasil que está indo, e cito, né? O Brasil vai bem em comparação ao próprio país no passado, mesmo com cenários bem mais favoráveis. O Brasil está tendo o terceiro pior PIB do ano entre os países do G20. O Brasil só não vai ter um PIB pior do que o da Rússia e o da Alemanha, com a diferença que o Brasil não está diretamente envolvido na guerra, né? Sim. Na guerra, tá? Então, assim, eu acho muito louco, né, que a despeito da pandemia, da guerra e da tentativa de boicote, o bom é que lá em cima ele vira e fala assim: as pessoas esquecem que saímos de uma pandemia e que tivemos uma guerra. Aí embaixo, no próximo parágrafo, gente, a despeito da guerra e da pandemia, estamos indo muito bem. Aí quando você vai e pega e fala assim, porra, mas tá indo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui o tanto que o Brasil está indo bem. O Brasil tem o terceiro pior PIB de 20 do G20 e só não tem um PIB pior do que a maior economia que diretamente é influenciada pelo corte de gás e quem está na guerra. Eu sei lá, sabe, assim, pra mim não parece tão bem assim. Não tá aparecendo bem pra mim também. E aí o que eu acho legal é, tipo assim, a inflação na Argentina passou de 100%. Quando? Como? Né? Porque para a inflação da Argentina ter passado de 100%, a gente precisa de acumular, tá, a inflação argentina de 2021 inteiro com a inflação argentina dos 8 ou 10 primeiros meses de 2020. Se fizer isso, aí de fato ela vai passar de 100%. Né? Só que se a gente fizer isso com a do Brasil, dá ruim. Né? Por quê? Porque inflação é um termo matemático que é mensurado em comparação. Né? Então, quando você tem algo muito grande, pra você ter algo ainda maior, é porque o pau cantou de uma forma muito grande. Né? Esse ano, por exemplo, o Brasil teve uma inflação, entre aspas, menor do que no ano passado, mas ele teve uma inflação menor do ano passado, porque a inflação do ano passado do Brasil foi absurda. Em 2021, o Brasil teve a terceira maior inflação do G20 inteiro.
tá? Então, assim, quando a gente pega isso, a gente vê a comparação. Para além disso, tem um fato aqui muito importante, que é uma novidade para todos vocês, inclusive para mim, que a Argentina é lulista. Tá? Isso é uma novidade. O lulismo argentino é uma novidade para mim. Isso me pegou de surpresa também. E aí você salientou um ponto importante, tio, que é 100% onde, quando e como. Porque do jeito que ele fala, faz parecer que é 100% ao mês até. Sim. O que não é impossível. Dia, né? Tá, não é pro dia, aí já estamos entrando em cenários nunca antes navegados. Mas no Brasil, o Brasil já chegou perto de 100% ao mês. Uhum. Então ele falou isso, e assim, não dá pra dizer que não tem intenção aqui. Porque principalmente os brasileiros mais velhos têm a memória do que é uma hiperinflação. E sabem que uma inflação de 100% ao mês é possível de se atingir, né? Cara, eu lembro de um menino fazendo supermercado com o meu avô, ele gritando, corre que o cara da maquininha tá vindo no corredor. Exato, se trocava todo dia o preço, porque era indexado. Então, é uma das coisas assim que os brasileiros mais velhos têm a memória, e ele falar disso, a inflação passou de 100%, as pessoas pensam, foi ao mês, né? Se ele está salientando o absurdo de um número, deve ser ao mês, não é, né? É acumulado de um período longo, né? O que não quer dizer que não é ruim, mas assim, né? O Brasil já chegou num cenário muito mais catastrófico no que diz respeito à inflação. E mais do que isso, cara, isso não quer dizer em momento nenhum que a Argentina seja lulista. Também, pelo amor de Deus. A inflação na Argentina seja um reflexo do lulopetismo argentino. Eles só falam isso porque o Alberto Fernandes faz oposição ao Macri, é só por isso. Sim. Sim. É só por isso. E aí, porque o Macri é o ultraliberal, que é o candidato de escolha da extrema-direita brasileira, tudo que não é o Macri é lulopetismo, sabe? É uma coisa por inferência e por exclusão. Lembrando que o Macri devolveu a Argentina ao período do escambo. Sim. Né? Lembrando que o que o Macri fez na Argentina fez as pessoas passarem a parcelar anualmente compra de hortaliça. Você conseguia comprar hortaliça em 12 vezes na Argentina. Sim, a gestão do Macri na Argentina ela foi catastrófica, assim. E isso é uma das coisas que, novamente, 2 minutos de briga com a realidade, né? A gente sai ganhando sempre. É difícil. Mas vamos ver ele fazendo aqui a apologia do ponto dele, porque aqui tem dados. Vamos lá. E os dados são fantásticos aqui, né? É o caso do emprego. A taxa de desemprego do Brasil caiu para 8,7% no trimestre encerrado em setembro. Menor valor desde 2015. João, 8,7% é alto pra caralho. Número 1, né? Número 2. Cara, é a menor desde a pior crise que a gente teve nos últimos 30 anos, né? Bicho, eu posso de novo, porque essa aqui é uma frase tão burra, cara. A frase tão burra, cara. Bem, vamos lá, né? Primeira coisa, gente. O Brasil alcançou no segundo trimestre deste ano e alcançará novamente no terceiro, porque os dados ainda não saíram, tá? O maior número de trabalhadores informais da história da Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílios, a PNAD contínua. Tá? Nós temos hoje 39, tanto milhões, quase 40 milhões de trabalhadores na informalidade. Não é MEI, não é PJ, não são pessoas que não têm registro e trabalham na informalidade, gente. Exatamente. O Brasil hoje tem 40 milhões, tá? Quando essa série histórica começou lá atrás, em 2015... tá? Ele tinha menos da metade disso, tá? Então, assim, vejamos como isso está desenvolvendo. Mas vamos ir além e vamos pegar os dados que ele apresentou aqui, né? Houve uma queda na taxa de desemprego do Brasil? Sim, houve. A taxa era de 9,3% no último trimestre e caiu para 8,7%. Caiu com o aumento da informalidade... caiu com o aumento da informalidade, de fato caiu em relação a 2021, porque a condução da pandemia foi catastrófica. Sim. Só que quando você pega, tá, a taxa de desemprego no Brasil e você olha ela na sequência histórica que a gente tem graças ao menino lindo chamado CNI que faz isso, né, o IBGE também faz, né, que também faz, né, você tem uma taxa, você tem uma comparação que dá para você ir, né, nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos. E aí o que você vê?
você vê que no governo do FHC, né, ela ia subindo, batia 12, batia 13, voltava para 11 e tal. E aí, a partir do governo do Lula, ela começa a descer. Quando chega no final do Lula 2, começo do Dilma, tá, a taxa já tinha descido para 6 e tanto. Quando chega na Dilma 2, a taxa estava entre 5% e 4%. Vai ser a partir de 2015 que ela vai subir de novo, principalmente no final do ano, em 2016. Alguém lembra, gente, o que tem em 2016? O que será que aconteceu, né, daí pra frente? Sabe, porque ela começa a catapultar de novo a partir de 2016. Tá? Lembrando que a taxa média de 2014 foi 4,9%. Tá? Olimpíada, o pessoal falou Olimpíada, isso. O que teve em 2016? Olimpíada. Deve ter sido a Olimpíada, isso. Então, assim, é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, ex-post, golpe, a taxa de desemprego formal foi na casa do caralho, e o emprego informal nunca mais parou de crescer. Tá? Que esse é o dado mais preocupante, o dado duro que mais dói aqui, que ele nunca parou de crescer, né? Agora, o que ele tá virando e falando assim, porra, a gente foi tão mal durante o período da pandemia que agora está melhor do que tava. Tá? Melhor pra quem? Sim. E tem um outro dado, tio, que é 90% dos empreendedores que são registrados só tem um funcionário e ganham até um salário mínimo. Mínimo. Uhum. Ou seja, mesmo as pessoas que estão registradas, assim, estão numa situação de precariado, de emprego precário, sabe? Então, a gente tem que ver o caráter dessa queda também. Porque não foram políticas públicas do Bolsonaro que fizeram o desemprego cair. Inclusive, ele tem política pública nenhuma. No próprio plano dele. Né? Não tem mesmo, né? Assim, não tem um plano claro pra redução de desemprego. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, eles não delinearam isso. Porque nunca esteve nos planos fazer uma política pública de redução de desemprego. Inclusive, a retórica deles é sempre que redução de direitos trabalhistas e mais liberdade econômica gera emprego de maneira espontânea. E eles vão repetindo essa retórica, não importa o quanto ela brigue com a realidade. E aí foi o que o tio falou também. Nós estamos numa situação de deflação porque nós tivemos uma situação de inflação muito violenta por conta da condução da pandemia. É a mesma coisa com a queda do desemprego. O desemprego explodiu. Eu falei ali, cara. Bicho, o Brasil teve a terceira maior inflação do G20 no ano passado. Sim. A gente entrou em deflação por conta disso. Por conta da explosão inflacionária e do desemprego, que aqui ele mesmo tá falando, ó, deixa eu terminar de ler esse parágrafo. O número representa uma queda de 0,6 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, terminando em junho 9,3% e 3,9 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2021, que era 12,6%. O que aconteceu em 2021 para chegar nesse ponto? Já era governo Bolsonaro. Aconteceu a pandemia, que foi uma gestão catastrófica, e a queda veio disso por conta da vacinação, vamos ser sinceros, né? Foi a vacinação que fez a coisa voltar a uma certa normalidade. Vacinação essa que o Bolsonaro combateu até quando ele pôde. Crescimento é a solução para vários dos nossos problemas sociais. O Brasil vem surpreendendo analistas com um crescimento mais forte e inflação menor. Tudo isso graças a um melhor ambiente de negócios obtidos com reformas. Foi o que eu acabei de falar. Eu não tinha lido esse texto, gente. Eu acabei de falar. Eu consegui prever o que o maluco ia falar. O país tem sido capaz de atrair investimentos produtivos como resultado de uma agenda liberalizante, tornando-se mais competitivo. Dado, fonte, referência, nenhuma, né? Eu tenho, tá? O Brasil vem surpreendendo os analistas com o seu crescimento, queda de 3,9%. Exato, surpreendeu com a queda, né? A queda foi realmente surpreendente. Surpreendeu com a queda, tá? Olha que loucura. O Brasil, entre as 20 economias, né, do G20, é a 19ª mais competitiva. Tá? 19ª. Mas fica tranquilo, porque quando a gente pensa e fala assim, porra, é o G20. Né? Então, se o Brasil é a 19ª mais competitiva do G20, ele é a 19ª mundial. Não, ele é a 59ª no ranking de competitividade global, tá? O Brasil está na posição 59
do ranking de competitividade. Eu quero entender aonde, com detalhe, antes ele estava em 57, tá? Então, assim, o país que é o 19º pior dos 20 primeiro, que vem caindo, ele, de acordo com o Constantino, tornando-se mais competitivo. Sim. Como Cristo Jesus, Senhor de Israel. É só falar 1000 vezes que alguém acredita, né? É só... Se você continuar mentindo, alguém vai acreditar uma hora, sabe? Então, assim, enfim, né? Este é o Brasil competitivíssimo. Sim. E isso tudo graças às reformas, hein, tio? Reformas começadas lá no governo Temer, né? E que foram, digamos assim... ponte para o futuro. Os empresários passam por cima, a população dorme embaixo. Sim. A ponte construída em cima de um monte de cadáver, inclusive, a gente pode dizer isso a essa altura, né? O PT tenta responsabilizar o governo Bolsonaro por tudo de ruim. Diferente de como ele fazia, né? Porque ele não responsabilizava o PT por tudo de ruim. Isso não era uma coisa que acontecia, né? Enfim, eu estou digredindo aqui, né? Ignorando esse contexto global diverso. O maniqueísmo são os amigos que a gente faz no caminho. Sim, não fale isso, tá? É a primeira vez, por exemplo, que temos uma inflação menor do que a americana, ponto de exclamação. Isso é uma coisa que faz com que a gente consiga demonstrar como você consegue fazer estatística provar qualquer coisa, né? Né? Exatamente. Enquanto isso... diga. E assim, e nessa ele não tá errado, tá? Não, eu sei que ele não tá, mas a questão é... Quem disse que isso é parâmetro? Não é parâmetro pra nada. Não é parâmetro. Não é parâmetro pra nada. E outra coisa, gente, a gente tem que pensar, né, que a nossa inflação agora está menor, porque no ano passado a nossa inflação foi tão absurda... Sim. Que isso é uma série histórica comparativa, tá? E mesmo assim, qual que é o poder de compra de um estadunidense? Custo país. Né? A gente ganha em dólar. Não é só a inflação que conta também. Né? Enquanto isso, mesmo assim, se a gente for pensar, os Estados Unidos estão tendo essa inflação relativa, só que a inflação dos Estados Unidos no ano passado, né? Não se compara à inflação do Brasil no ano passado. Quanto que foi dos Estados Unidos, você sabe? 7. A nossa foi 10,5. É. Então, isso tem um nome, gente. Essa falácia tem um nome. Cherry picking. Que é você, em vez de analisar o máximo de dados possível, só levanta os dados que corroboram com a sua leitura e com o que você quer provar, né? E tem um outro detalhe, Ian, que a gente não pode esquecer e que eu tava esquecendo. O crescimento do Brasil neste ano e a diminuição da inflação do Brasil nesse ano é completamente artificial e comprado para tentar comprar uma eleição, e isso tem um preço gigantesco para o crescimento estimado de 2023 e 2024. Já existe uma previsão de decréscimo nos PIBs, tanto de 2023 quanto de 2024, e acréscimo no fluxo inflacionário por conta da compra artificial do crescimento que a gente teve agora, nesse ano. Isso tudo foi por uma questão das eleições, gente. Sim. É por isso. Se articulou o máximo possível para conseguir frear um pouco o desmonte do país, para conseguir reeleger o Bolsonaro, para continuar o desmonte do país no futuro. Simples assim. Enquanto isso, todos os indicadores econômicos e sociais pioram rapidamente na vizinhança, ó. Na vizinhança. Com governos de esquerda apoiados por Lula. É o caso até do Chile, que já foi o mais próspero e estável da região. E hoje vive uma escalada de criminalidade. Na Colômbia, a coisa vai de mal a pior. Assim como no Peru, ambos com presidentes de esquerda radical ligada ao PT. Primeiro, coisas que a gente gostaria que fosse verdade, né? Governos de esquerda radical. É algo que a gente sonha que fosse verdade, mas não é. E, novamente, o Chile é a menina dos olhos dos neoliberais, que são muito afeitos do Pinochet, né? E são muito afeitos da terapia de choque que o Chile sofreu, e que a gente não precisa nem dizer pra vocês que não é bem assim que a banda toca, né, gente? Cara, eu tenho um vídeo no meu canal sobre o Chile, procura. Assistam. Procura. Tá, inclusive o João tem os melhores vídeos, ele junto com o João Pitilo tem os melhores vídeos sobre a América Latina, principalmente sob uma perspectiva do nosso campo político. Então, procurem o Mundo em Vermelho no canal do João por obséquio, façam um favor para si próprios e assistam. E agora, cara, falar que o Pedro Castilho, cara... É de esquerda radical, é complicado. É de esquerda radical, e mais ainda, que o Pedro Castilho é ligado ao PT.
Bicho, onde que o partido do Pedro Castilho é ligado ao PT, cara? Sabe, assim, eu queria entender. Sim. Eu sinceramente queria entender. Alguma indicação pra ler sobre Venezuela e Argentina? Acho que tem indicações nos vídeos que você tem feito, né, tio? Então, a gente ainda não fez Venezuela e Argentina, nós ainda vamos fazer no Não, Mundo é que eu sei que vocês vão fazer, então por isso que eu tô indicando. Venezuela, cara, tem muita coisa que é publicado sobre a Venezuela. Uma coisa que saiu que é muito boa são os vídeos do próprio Jones, cara. O Jones tem 2 vídeos muito bons sobre Venezuela. Tá? Sobre a Argentina, aí já é um pouco mais difícil da gente achar, porque a gente fala de Argentina muito tangenciando a Argentina. Estão falando do André Roncaglia aqui da Argentina e fica... Eu ia falar isso. O Roncaglia, ele já fez, e a Juliane também, se eu não me engano, a Furno já fez um material sobre a Argentina que eu vi. Tá? Então, recomendo a Ju e recomendo o André. Sim. Isso pra nem mencionar a Venezuela. Lógico, né? Pra nem mencionar a Venezuela. Que já mergulhou no absoluto caos com uma ditadura apoiada por Lula. É esse o destino que desejamos para o Brasil? Nada vamos aprender... Coloca a imagem do olho chorando, né? E escrito, o governo não faz nada, né? Nada vamos aprender com a própria experiência ou com a observação ao nosso entorno? Pois é, Rodrigo Constantino. Não vamos aprender nada com a nossa experiência e com a observação ao nosso entorno? Porque com a experiência do Bolsonaro e observando as pessoas na fila do osso no Brasil, eu tenho um caminho bem certo a tomar, assim. As falácias petistas... Desculpa. Não, só vou terminar, que aí a gente comenta. As falácias petistas enganam alguns desavisados, mas quem está atento já sabe, o Brasil está no caminho certo, no rumo da prosperidade. E como diz o ditado popular, em time que tá ganhando não se mexe. Rumo da prosperidade. O rumo da prosperidade. Rumo da prosperidade. Eu garanto pra você, João Carvalho, que no fundo do abismo tem a prosperidade. Então confia que nas Fossas Marianas... Lá no fundo, existe a prosperidade. Cara, nós estamos falando de um país com 33 milhões de pessoas em fome absoluta, 116 milhões de pessoas em segurança alimentar, 40 milhões de pessoas em subemprego na informalidade. Mas estamos no rumo da prosperidade. Nós estamos falando de um país que vem caindo em todos os rankings liberais. Sim, nos rankings liberais, né? Em todos os rankings liberais o Brasil estava caindo. Nós estamos falando de um país que voltou pela primeira vez ao mapa da fome da FAO, tá? A Organização para a Alimentação da ONU, pela primeira vez em 20 anos, voltou o Brasil para o mapa da fome. Se tem algo que grita prosperidade, é o país voltar para o mapa da fome. Sim. E tem alguns detalhes aí. O Lula, falando no debate, ele falou: em 2002, quando eu assumi a presidência, em 2003, né, a minha prioridade era combater a fome. Agora, a minha prioridade é combater a fome. E o que o próprio Lula não vê é que isso demonstra a insuficiência da social-democracia, né? Porque se ele teve um governo tão longevo e a fome retornou no Brasil, significa que as reformas não foram estruturantes o suficiente para garantir essa segurança alimentar, mas isso é um assunto para outro dia, né? Tudo aquilo que foi ganhado ao longo de 12, 14 anos foi destruído em 3. Exato. E isso demonstra a limitação da conciliação de classes, gente. Esse é o nosso ponto aqui. Por isso que a gente opta pela via da esquerda radical, porque a gente não quer resolver isso agora, a gente quer resolver isso para sempre. E quem tem um programa capaz de resolver esses problemas estruturais para sempre, porque eu não preciso dizer para vocês que a fome é uma escolha política. Ela é uma escolha política. Ela não é um resultado de insuficiência material, né? Tal qual foi outrora na humanidade. Desde a década de 70, né? Vamos só colocar uma pontuação aqui, né? Ela desde a primeira parte, se não me engano, 1973, né? Desde a década de 70, não existe mais necessidade material para que ninguém passasse fome. Exato. Mas aí se escolhe porque, novamente, a gente sabe o sistema que a gente vive, né? E aí a questão o Bolsonaro ele costuma contra-argumentar a respeito da fome de uma maneira muito perversa, que pra ele, a solução pra fome no Brasil é o Auxílio Brasil, e eu não preciso dizer pra vocês que não, tá? Você dar dinheiro para as pessoas que estão em situação de pobreza ou miséria não é a solução pra fome, porque
fome não é um fenômeno unidimensional, tá? Não é um fenômeno unidimensional. E o Bolsonaro, ele costuma argumentar, não com essas palavras, mas na linha de quem está passando fome hoje no Brasil é burro. Porque é só solicitar o Auxílio Brasil, pegar o dinheiro e matar a sua fome. O que é de uma perversidade que eu não consigo nem colocar em palavras. Porque eu não preciso dizer pra vocês, gente, que as pessoas tentam ter o Auxílio Brasil. Só que a fila é gigante, tá? A fila é gigantesca. E o Auxílio Brasil desmontou todo o aparato do Bolsa Família, que já vinha sendo experimentado e testado e aprovado por vários índices liberais, diga-se de passagem. Não vão achando também que o Bolsa Família é uma medida de esquerda radical. O Auxílio Brasil, por questões ideológicas também, desmontou todo o aparato do Bolsa Família, colocou um negócio capenga, sem pé nem cabeça no lugar. O Bolsonaro costuma se vangloriar do valor do Auxílio Brasil, e isso levando em consideração que o poder de compra do brasileiro está muito menor por conta da inflação também, né? E a resposta do Bolsonaro para a fome é ou negar os dados, falando que esses dados são enviesados da extrema imprensa, ou dizer que se há fome no Brasil, a culpa é de quem está a passando, tá? Mas é isso, esse foi o texto do Rodrigo Constantino, foi um amuse-bouche aí um pouco longo, né? Não, a gente falou que ia ser, né, cara? Só que nessa brincadeira aí nós já fomos com... que gastamos 1 hora no texto. Porque foi basicamente assim, isso aqui é só uma entrada, é uma sopa de 5 queijos, assim, é uma coisa só pra você forrar o estômago, sabe? Porque eu vou mostrar o outro texto aqui, porque o outro texto ele tem uma promessa muito muito contundente logo na capa. Que é esse texto do Mises Brasil também, que nós devemos muito ao Mises Brasil para conseguir gerar uma quantidade de lixo que faria com que o padrão de consumo dos Estados Unidos corasse, né? Faria com que os desertos cheios de lixo da indústria têxtil ficassem parecendo limpos, né? E nós nos deparamos com esse texto. Na censura às supostas fake news, entre aspas, a maior vítima é a responsabilidade individual. Então nós não estamos surpresos de que houve um avanço na máquina do ódio, né, na máquina das mentiras bolsonarista nessa reta final, e que rolou aí uma espécie de iniciativa, mesmo que aos 49 do segundo tempo, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, né, que gerou aquela montagem maravilhosa Mal TSE Tung, né, que é sensacional, e que houve... de uma certa forma, um recrudescimento no que diz respeito ao espalhamento de notícias falsas. A gente pode sempre salientar que há limites muito claros para esse recrudescimento, né? Mas houve. E, claro, os mais punidos foram os mais mentirosos. Jovem Pan, as figurinhas carimbadas aí da mentira. Inclusive, quem mais que participou dessa... A Jovem Pan foi uma que reclamou pra caramba... mas teve mídias ligadas ao PT também que foram... Acho que o André Janones foi uma das pessoas também que foi intimado e não pode mais falar não sei o quê. E aí nessa situação... Eu sei que ele teve isso e ele falou, não vou poder falar aqui no Twitter, exato, mas tô indo pra não sei aonde e tal. Ele não podia mencionar mais não sei o quê lá. O Brasil Paralelo também, né? Também foi o Brasil Paralelo? Teve o Brasil Paralelo, a Folha de não sei o quê, tipo... Folha de Notícias, Folha do Povo, algo tá uma merda, assim, que é um canal gigante bolsonarista que também teve. Foi Brasil Paralelo, essa Folha não sei o quê. Teve uns outros canais que foram desmonetizados também. Sim. E era uma coisa no nível... eu não lembro se era... Nossa, que o Bolsonaro, ele comete uma quantidade... Ele tá trabalhando tão ativamente pra não ganhar a eleição, que a Gazeta do Povo estão falando que também foi... que eu nem lembro qual episódio foi. Não sei se foi o caso do Pintou um Clima. Não sei se foi o caso do Eu Comeria o Índio, sabe? Mas foi alguma coisa que ele falou. E aí, não pode mais mencionar esse episódio. Aconteceu a mesma coisa com a Jovem Pan, que ela não pode mais mencionar a situação jurídica do Lula. Foi aí... o Pintou o Clima. O Pintou o Clima, a campanha do Bolsonaro entrou no TSE pedindo e o Xandão concedeu. Que não podia usar o Pintou o Clima. E aí nós vemos aqui nessa toada... um texto da Brittany Hunter, é isso? Brittany Hunter é fundadora do website generationopportunity.org.
e membra, deve ser, né, da Foundation for Economic Education. Tá aqui, texto, Gimo Gringo, esse aqui, né? Gimo Gringo. Eu gosto do subtítulo, somente o indivíduo é responsável por seu consumo de informações. Sim. Tá? A culpa é totalmente individual e é por isso que jamais, em momento nenhum, deveria se proibir a fake news. Sim. E se você consumiu uma mentira, a culpa é sua, seu nóia, seu lixo. Exatamente, cara, exatamente. Mas é isso, tio, você nos empresta sua aveludada voz pra ler esse texto? Com alegria, com júbilo. Com júbilo. Tá. Nota do editor. Eu acho bom que o texto já começa com uma nota que aparentemente é quase do tamanho do texto, sim, tá? Sim, que é um texto traduzido e a pessoa... Esse texto é super recente, então eles estão tentando adaptar pro cenário do Brasil, né? Mas é um texto... Eu tenho certeza que a Britney não tá falando do Xandão, assim. Então... Não, o texto originalmente publicado em maio de 2018. Ah, tá, mas aqui, ó, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Exatamente, né? Não, eles republicaram agora com a nota do editor pra deixar o texto mais denso, mais maiorzinho. Mais maior, assim. Nota do editor. Um lado classifica de fake news as críticas recebidas e pede censura. O outro também. Um lado aplaude. Quando... Um lado fala sim, o outro também. Então não tem dois lados, velho. O que tá acontecendo, sabe? Um lado aplaude quando Facebook, Twitter e YouTube tiram do ar perfis e páginas ofensivas e difusoras de fake news. Esse editor é o Constantino. Pelo uso das aspas, a gente já pode chutar aqui. A estilística tá presente, né? A gente consegue identificar. Contra ele. O outro também. O outro exige o mesmo. Ou seja... Em comum... Ambos os lados criticam as fake news quando estas lhes são desfavoráveis e quase sempre pedem censura. E então entra em cena a mídia convencional, dizendo-se a única fonte confiável de notícia. E, com a vírgula antes do i, que só Deus sabe por quê, pede que os leitores ignorem as inconfiáveis redes sociais e recorram somente a ela, grande mídia, porque... O termo mídia convencional não tinha sido usado na frase de cima. Caso queiram saber, aspas de Rodrigo, a verdade. Eu tô convencido, a estilística é do Rodrigo Constantino. Isso aqui é digo esse texto. E aí, né, você vê que cara, praticamente você bate o olho e pensa assim, editor do Mises ou Camões, né? Porque é muito bonito a prosódia, né? Sim, assim. Sim, é muito bonito. E aí... Para completar o circo, surge quem? Surge a ditadura togada! Cadê o nosso querido Paulo Cogos gritando desesperado, né? Você viu? Não sei se você viu esse vídeo, Ian. Eu não vi, eu evito o Cogos o máximo possível, sério. Nossa, cara, teve um vídeo a semana do Cogos dele gritando contra o STE, e aí tem uma hora que ele fica muito puto e a violência não cabe no corpinho dele. E aí ele dá um microcoice na estante, cara. Velho, que momento. Que tempo pra se estar vivo. Eu só assisto o vídeo do Cogos com curadoria, tio. Eu não vou atrás. Tá, não, esse aí você pode assistir. Ele é muito curto. Isso foi indicado, foi indicação. Cogos dando um piti por causa do Xandão e do STF. Tá, e repare no microcoice, cara. Tem uma hora... Sim. Que ele fica muito assim, não cabe aquela energia, aquele joie de vivre naquele corpinho. Joie de vivre. É muita energia, né? Dentro daquele corpinho muita energia. De classe A+, assim, né? Que tá dentro daquela sala de cristaleiras que a mãe dele decorou e nunca entra, sabe? Exatamente. E aí ele dá um coicezinho muito leve na prateleira no móvel de jacarandá, pra não estragar o móvel, sabe? E aí, para completar o circo, surge o STF simplesmente... manda confiscar a propriedade. Ian, confiscar a propriedade. Confiscar a propriedade? Confiscar a propriedade de qualquer pessoa que critique os togados nas redes sociais. O lado oposto aplaude. Vão confiscar o móvel de jacarandá do Cogos que ele deu coisa. Não, quando você clica no link, sabe o que abre? Abre o seguinte notícia. Polícia Federal faz busca em endereços de Roberto Jefferson, Luciano Hang e blogueiros. Tá? Essa é a propriedade que eles estão confiscando. Fazer busca é confiscar a propriedade, tá?
Sim, a Polícia Federal fazer busca na casa do presidiário que tinha armamento bastante para começar uma nova milícia. Sim. É confisco de propriedade. Inaceitável. E a imprensa demonstra indisfarçável regozijo. Não tá errado, nós estamos aqui demonstrando indisfarçável regozijo. Sim. Né? Pois sabe que a atitude do STF fortalece seu monopólio da informação. E pede mais. O que é o pede mais? Vamos lá, né? Carlos Bolsonaro não recebeu visita da PF. Esse é o pede mais. É um link do antagonista falando de Carluxo. Qual que é o ponto? Nossa, é um tweet, né? É. Qual que é o ponto Sim. deles aqui? Eu não entendi. O ponto deles, pelo que eu tô entendendo, é que, apesar de os dois lados se locupletarem de quando a fake news do outro lado é perseguida, só um lado é verdadeiramente perseguido pelo sistema. A extrema-direita nazista. Temos que defender nossos chefes porque eles são super-homens superiores. Sim. Que vão trazer o Reich. É isso que eles estão dizendo em outras palavras aqui. Né? Ou seja, obrigado imprensa, pela esclarecimento. A grande imprensa, que obviamente é de esquerda, né? A extrema imprensa, sim. A extrema imprensa, que obviamente é de esquerda, porque em última instância todo mundo está sendo pago pelo Soros. Pelo Judeu Internacional, sim. Já nos mostrou no Judeu Internacional. Exatamente, eu ia chegar aí. Né? Ela tá muito feliz. Porque, enquanto isso, estão se perseguindo guerreiros da liberdade, como Roberto Jefferson, Luciano Hang e Carluxo. Sim. Sim. Ele também falou sim. 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 Atualmente. Todos estão obcecados. Não é atualmente todos estão obcecados, é sim. Atualmente. Todos estão obcecados em tentar exercer controle sobre o fluxo de informações. Atualmente, tá? Isso nunca aconteceu antes. Principalmente os políticos e os burocratas do Estado. Consequentemente, eles. Sabe o que é o eles? É um link. É um tweet. Pra um tweet da Tabata Amaral. Evidências, né? Provas. Evidências. Aí vamos lá. Junto com outros deputados e o apoio de pesquisadores e sociedade civil, apresentemos um projeto para barrar as fake news no Brasil. O Zap Zap é uma das principais ferramentas de compartilhamento de informações falsas e não pode ficar de fora. Eles passaram a exigir que páginas e perfis com opiniões tidas por eles mesmos como impróprias sejam banidas das redes sociais. Não. Eles não estão... né? Não estão falando que as opiniões são impróprias. Eles estão falando que gente que dissemina mentira, talvez não deva disseminar medira. E isso é louco, né, tio? Porque os caras, eles parecem ter uma resistência incrível em admitir que existe o conceito de mentira. O conceito objetivo de mentira sólido. E que... Sabe, é tipo assim, tem um dado falando que coisa é 6, o cara fala que é 9, ele fala, não, isso você encara como imprópria, porque é minha opinião. Sim. E sim, gente, existe mentira no mundo. Existe isso, sabe? Então, é simplesmente uma resistência em admitir que existe mentira e que existe uma máquina de mentira que circula no seu Zap-Zap. É bem mais simples, sabe? Só faltou eles entre 3 parênteses aqui, né? E o bom é que o sejam banidas das redes sociais traz mais 2 hiperlinks. Aí Facebook censura páginas de direita e a esquerda deveria se opor a isso. Você não é meu pai, você não me diz o que fazer. E a primeira coisa que eu quero entender, cara, olha a estilística, cara. Olha essa vírgula antes de um i totalmente desnecessária. No título. Sim. Facebook censura páginas de direita, vírgula. E a esquerda deveria ser... Não precisava dessa vírgula, gente. É totalmente desnecessário mesmo. É do Infomoney. E é muito legal, porque, assim, isso é de um cara qualquer que escreveu na Infomoney e tal. Os mesmos erros de estilística aparecem nos textos do Mises. Na verdade, nem o Rodrigo Constantino existe. É uma pessoa num porão com uma máquina de escrever, né? Escrevendo todos os textos de todos os sites liberais. E o outro é um link do Estadão. Projeto de lei contra fake news vai incluir Zap Zap. É só isso. Deve ser um jornalismo bem declaratório, sim. Bastante.
Bastante, né? E o mais legal é como se tivesse errado. Sim, né? como se tivesse errado, exato. É o famoso tudo que incluía pouco. Mas continuemos. Gente, pra vocês terem uma ideia, existe mais gente hoje no Brasil que se informa cotidianamente pelo WhatsApp do que pela televisão. 70% das pessoas se informam diariamente pelo WhatsApp. Só 50% das pessoas se informam diariamente pela TV, tá? Das pessoas que se informam diariamente, tá? Dentro de um... E só assim, Ian, tem que explicar porque tem liberal que vê a gente. Os dados somados dão 120 porque as pessoas podem se informar em 2 fontes ao mesmo tempo, tá? Exato, caralho, sim. É só porque senão, cara, depois, na hora que eu posto o vídeo lá no meu canal, vem o Sherlock Holmes e fala assim, os seus dados somados dão 120%. É, o Sherlock Holmes da matemática, né? Isso é uma pesquisa do Senado, tá, gente? Foi uma pesquisa que o Senado fez perguntando, eram 2 perguntas. Você acha que as redes sociais influenciam as eleições? A maior parte das pessoas disse... E aí, isso é um dado interessante. A maior parte das pessoas disse que sim, e a maior parte das pessoas respondeu que não me influencia. Então tem uma disparidade na estatística incrível. Tipo, 90% fala assim, não, com certeza influencia. Ah, você acha que influencia você? Eu não. Eu não. Influencia o outro. Exato, influencia o outro. Aí fala, tem as respostas que você se informa diariamente? Sim. Por qual meio? Aí era WhatsApp, televisão, Facebook, Instagram, YouTube e tal. Aí o WhatsApp tá de longe no primeiro lugar e em segundo lugar a televisão. Né? Então isso aqui é importante, porque, imagina... A mentira, ela consegue circular no WhatsApp com uma frequência muito maior, ela consegue ser muito mais cabeluda também, né? Ela consegue ser uma mentira mais escrachada, porque o que faz com que a mentira seja tão poderosa no WhatsApp, gente, é que ela é anônima. Por mais que uma mídia minta, ela às vezes, cada vez menos, mas às vezes, deve responder pelo que está falando. A mentira no WhatsApp não tem rosto. A pessoa que botou aquela mentira pra circular não precisa responder pelo que faz. Entende? Esse é o perigo, né? Voltando aqui pra nossa nota do editor, ainda estamos na nota do editor. Pior, 2 pontos. Querem multar as plataformas, querem fazer empresário pagar multa. É o projeto da Tabata, que é a mesma coisa. Que permitem o compartilhamento de informações que suas excelências considerem fake news. É relativo, né? É uma coisa relativa. É muito relativo. Porque não existe, né? Mentira. Né? Simplesmente o conceito de mentira. Alguns. Quem? O cara com cigarro na mão e o mapa atrás. Eles. Alguns já falam abertamente em até mesmo banir essas plataformas que permitem tamanha atrocidade. Bom, aqui marca de estilística Rodrigo Constantinesca aqui, né? Isso aqui, você reparou que não tem link, né? Que ninguém fala isso. Ninguém nunca falou isso em nenhum lugar. Quem falou isso? Eles? Eles falaram. Quando? Não, eles falaram com certeza. Estão falando aí, né? Estão falando aí. Quando que eles falaram isso? Na reunião dos Illuminati com o chupacu de Goianinha. Tá. O que jamais é discutido nisso tudo, olha que absurdo. E você tá sentado, porque senta que é um absurdo. O que jamais é discutido nisso tudo é a questão da responsabilidade individual e dos direitos de propriedade. É isso que não tá sendo discutido. Como que a gente chegou nisso? Exatamente, Caralho, Rothbard, sai do meu texto, velho. Eu tô aqui de boa, de repente. Propriedade. Bicho, o que não é discutido é como isso é responsabilidade da vítima e como isso fere o meu direito de ganhar meu dinheiro. E chegou no dono do barco, de repente, sabe? Chegamos o que ninguém pergunta no dono do barco, não. No cara que foi nomeado pelo dono do barco pra se tornar o novo proprietário em caso de explosão do barco. Porque assim, quando falam que tem mentira, beleza, tem mentira, mas alguém já se perguntou quem que é dono dessa mentira? Ninguém se pergunta isso. Alguém já perguntou como que a culpa em última instância é da pessoa que é pobre e como que não mentir pode prejudicar o monopólio do rico, dono do monopólio da mentira? Uhum. E assim, só salientando também, você já esclareceu que sim, 70% em um, 50% no outro é porque dá pra se informar com os dois ao mesmo tempo? Gente, eu não acho que fake news é sinônimo de mentira, tá? Fake news é necessariamente uma mentira, número 1. Mas fake news é um método de espalhamento de desinformação utilizando veículos de comunicação contemporâneos, tá?
É isso, mas não vão achando que a gente está usando fake news como sinônimo de mentira. Mentira, inclusive, não, pelo amor de Deus. É até importante a gente salientar isso, porque a palavra fake news e ela ser uma palavra estrangeira, né, uma expressão estrangeira, confunde muito as pessoas. Inclusive, teve uma pesquisa recente, eu não me lembro onde eu vi, mas foi uma pesquisa perguntando para as pessoas da classe trabalhadora o que elas achavam que era fake news. E as pessoas responderam as coisas mais diversas. Eu vi isso, cara. Eu vi isso. E teve gente que respondeu, é quando uma pessoa é grosseira. E assim, não é culpa da pessoa não saber o que significa, tá? É só que o termo ser em inglês e ele ficar sendo utilizado de maneira freestyle, principalmente pela direita, faz com que o real sentido fique um pouco escamoteado, né? Agora a gente vai começar o texto e vamos falar de propriedade, que é o nosso assunto favorito, né? Como sempre, né? Não, peraí que eu vou ter que pegar o cigarro, eu vou ter que chupar a droga. Vai ter que chupar a noia, não tem jeito. Sabe uma das coisas que é muito prazerosa de ser de esquerda radical, além de tudo, gente? É que, sendo de esquerda social-democrata, você de uma certa forma ainda tem que relativizar a proteção à propriedade privada. E no caso da esquerda radical, a gente pode só falar assim, eu acho que propriedade privada não deve existir, foda-se, sabe? É uma das coisas, eu tava falando, tio, que é uma das coisas que faz com que seja muito prazeroso ser de esquerda radical, é que a gente não precisa ficar relativizando a propriedade privada, a gente só quer abolir ela mesmo. E enquanto pessoas da esquerda social-democrata precisam, de uma certa forma, proteger o direito à propriedade, o que entra em uma espiral de contradições e que a gente simplesmente não entra nessa seara, né? Ser comunista é gostoso demais, né, cara? Sim, então. Sim. Mas é isso, vamos abolir a propriedade privada e vamos ao texto que vai fazer com que dê muito pano pra manga aqui, nesse tema. Antes de falar sobre fake news, você vê que isso é um hábito que vem de fora, né? Sim. E a maneira correta de combatê-las, depois eu vou até ver esse treino original pra ver se tem essa aspas, cara, ou se isso é estilística do editor. Já tem mais aspas aqui. Nossa, agora que você falou, eu bati o olho de maneira dinâmica, assim, na imagem, eu já vi 3 aspas, assim, então... Cara, eu já vi umas 6, embaixo é só aspas, fica tranquilo. E a maneira correta de combatê-las é imprescindível falar sobre liberdade de expressão e seus limites. Sejamos diretos. A liberdade de expressão não se aplica à propriedade privada alheia. Uma pessoa... Vamos pro conceito. Velho. Vai entrar na filosofia pesada agora, né? Vamos pro conceito. Uma pessoa tem liberdade de expressão apenas em sua própria propriedade ou na propriedade de alguém que concordou voluntariamente, estava demorando, né, no bingo, em lhe conceder o espaço determinado. Que porra é essa, Batata? A gente tá num nível de anarcocapitalismo violento já. Cara, esse é outro nível, cara. Não é nem escola austríaca mais, a gente já entrou direto no anarcocapitalismo, sabe? Esse é o Cyberpunk 3060. 3060. Logo, não existe isso de direito à liberdade de expressão nas redes sociais. Existem apenas direitos de propriedade. Você pode falar o que quiser em sua propriedade, mas não na propriedade alheia. Consequentemente, se uma determinada plataforma ou rede social, que são instituições privadas, decide banir usuários ou retirar páginas do ar, paciência, é um direito dela. Eu quero muito ver onde que isso vai, cara. Sim, né? Não significa que ser um direito dela... Na verdade, não é nem que é um direito dela, é uma capacidade dela, mais do que um direito, né? É algo que ela materialmente pode fazer. Se isso é ético, correto e, digamos assim, um direito no sentido jurídico da questão é outra conversa. Não, mas tem um outro detalhe, né? Se estamos falando em algum lugar onde isso é regulado, muitas vezes não é um direito, é um dever. Sim. Tá? Verdade, isso pode ser bem um lembrado, direito. Bem lembrado. Isso pode ser um dever. Sim, pode ser um dever. Mas acima de tudo é uma possibilidade. É uma capacidade, exatamente. Elas conseguem fazer isso. Você consegue? Não. A empresa consegue. Às vezes nem o Estado consegue, dependendo da maneira como é. Muitas vezes eu procuro o botão de deletar tweet alheio, dependendo das coisas que eu leio, e ainda não achei. Não achou, né? sim. Então,
Vamos lá. Ademais, embora sejamos totalmente livres para discordar dessa decisão das redes sociais, e também sejamos livres para estimular boicotes à grande mídia. Todo mundo sabe que boicote funciona, né? Quando essas divulgam notícias que julgamos incorretas, não necessariamente quando ela divulga uma mentira, quando julgamos incorretas. Quando você acha que é mentira, né? Quando você acha que é mentira. Tal postura ignora o cerne da questão, qual seja Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e toda a grande mídia não são os responsáveis pela difusão de notícias falsas e de informações incorretas, por mais que nossa crença nesse fato reforce nossa própria narrativa. Ao fim e ao cabo, a única pessoa responsável por diferenciar fato de ficção é o indivíduo. É o que a gente sempre fala, João. O idealismo, ele é um canto muito quentinho e aconchegante, né? Às vezes eu queria ser idealista só pra eu ser um pouco mais feliz. Porque você consegue se aconchegar assim, ó, debaixo das cobertas e falar assim: nossa, na minha cabeça as coisas funcionam tão bem. Nesse mundo maravilhoso que eu criei para mim mesmo, em que em momento nenhum sequer tangencia a realidade material, é tudo tão lindo e perfeito. Né? Olha só a frase que a pessoa me solta no final. Em última instância, aqueles que optam por vincular a mentira não são responsáveis por isso. O responsável é você. Você, seu merda. Quem mandou você cair na mentira, seu bosta? Seu lixo contextualista, tá? Você, seu lixo contextualista, que optou por cair na mentira. Você escolheu cair na mentira. Quem é responsável por um... Você toma um golpe, tá? Você toma um golpe e perde muito dinheiro. Quem é responsável? O golpista? Não. É você. Quem mandou você cair no golpe? Você caiu num esquema de pirâmide. Quem é responsável? As pessoas que fizeram o esquema de pirâmide? Não, você. O crime, Ian, ele só acontece porque a pessoa opta por ser a vítima do crime. Sim. Tá? A responsabilidade individual ainda existe. Quando eu era criança, né, nos meus tempos de menina pequena no Bible Belt, costumava ir com minha mãe ao supermercado. Começou uma evidência anedótica do nada, assim, né? Na fila do caixa, eu sempre olhava maravilhada para os tabloides sensacionalistas que ficavam à mostra nas prateleiras ao lado. Saddam Hussein, na realidade, é uma mulher. Que porra é essa? Dizia uma manchete. Que isso, velho? Outra anunciava uma entrevista exclusiva com um homem de 4 cabeças. Notícias populares, né? Ela tava vendo as páginas de notícias populares. Cara, tava lendo NP. Outra alegava um furo inédito. O exorcismo de um gato demoníaco. Pô, isso aí... Porra, não, aí ela tá fazendo juízo. Ela nem leu a matéria pra ver se teve exorcismo mesmo ou não. Eu acho que o único que pode dizer que tem 4 cabeças é Equidna, né? Não sei, cara, se você tá... Você tá no dia da nossa maravilhosa conversa sobre o pênis de 4 cabeças da Equidna? O pênis da Equidna é tipo uma topeira estrela, assim? Ele tem 4 cabeças. Essa imagem, ela nunca mais vai sair da minha cabeça, eu agradeço. A ideia é que nunca mais ela saia, e eu quero te lembrar que o Knuckles é uma Equidna. Eu só quero deixar caralho! isso claro. É verdade! Meu Deus! Eu consegui sair de Saddam Hussein uma mulher pra rola do Knuckles, cara. É assim que eu trabalho. O Knuckles é uma Equidna, meu Deus! Ai, meu Deus. Se tem um corte que eu sei que vai sair desse vídeo, eu sei que vai ser esse. A gente tentando levar o nosso trabalho com seriedade. Mas enfim, eu imagino que ela seja britânica, porque no Reino Unido que tem esses tabloides que são tipo NP das ideias, assim, né?
Cara, tem em tudo quanto é lugar. Nos Estados Unidos tem pra caralho Tem também. bastante lá também? Tem muito. A ideia, inclusive, do NP e desses outros jornais, ela vem dessa imprensa de fora. E essa imprensa marrom, né? Marrom, Pages, sensacionalista, né? Ela começa até mais nos Estados Unidos do que no Reino Unido. Uhum. E isso é uma das coisas que o Como Ninja já falou também em lives dele. Nós que somos materialistas, a gente tem que trazer de volta pra realidade material. Por que ela costuma surgir nos Estados Unidos? Por que ela começou... Desculpa, por que ela começou a surgir nos Estados Unidos? Porque é nos Estados Unidos que começa a se desenvolver o jornalismo como indústria. E é uma indústria que tem o objetivo que toda indústria burguesa tem: lucro. Então, por que que esses jornais e tabloides começam a surgir? Porque as pessoas, pelo sensacionalismo, compram e esses jornais conseguem veicular anúncios. Então tem um respaldo material nisso. Seguindo, mesmo ainda criança, eu já entendia que aquelas manchetes eram falsas. Mas ainda assim eu ficava confusa. O do gato você não vai me provar que é falso, tá? A não ser que você traga não, a gente conhece gato bastante pra saber que é muito plausível. Esse é o meu ponto, Por que essas revistas podem contar mentiras? Isso não deveria ser ilegal? Perguntei para minha mãe. E se alguém acreditar nelas? Sim, pequena Britney. Deveria ser extremamente legal. É exatamente isso, cara. Dá vontade de refazer com aquelas vozes de década de 80, sabe? Por que essas revistas podem contar mentiras? Isso não deveria ser ilegal! A Britney se alguém acreditar nelas? A Britney criança tava com mais razão do que a Britney adulta escrevendo pro Mises.org, né? Exatamente. Por quê? Porque ela comprou o tabloide ainda pior. Ela saiu do tabloide aceitável e foi pro tabloide inaceitável. Ela agora escreve num tabloide, né? Num tabloide socialmente aceito. Algumas pessoas de fato acreditam nelas, respondeu minha mãe. Que então me contou sobre uma amiga de infância que nunca pedia uma edição do World Daily News. Eu tô até abrindo o site do World Daily News aqui, cara. Deve ser um The Onion invertido, assim? Porque tá escrito aqui: site que divulga intencionalmente notícias falsas para enganar leitores ingênuos. A primeira notícia do World Daily News. Homem ucraniano que diz ter sido escravo sexual de Vladimir Putin por 3 anos morre num bombardeio em Kiev. Essa é a primeira, cara. Eu tô com medo de descer aqui. Homem do Texas admite sequestrar 79 pessoas. Não. Não. Tá. Não. E prosseguiu. Mas cada pessoa é responsável por tomar essas decisões por conta própria. Nem fudendo que sua mãe falou isso. Sua mãe não falou isso porra nenhuma, vai se fuder. A mãe... Olha a fanfic, cara. A mãe era ANCAP. A mãe ANCAP dela. A mãe ANCAP. Sabe, é tipo assim... Mãe, eles podem veicular mentiras absurdas capazes de mudar o rumo da vida de uma pessoa? É claro que pode, minha filha. Eles têm dinheiro. A culpa é de cada um individualmente. Você tem que tomar essa decisão por conta própria. Eu te amo, Mami Rothbard. Eu também. E ela sai voando, balançando o bigode. Falaram, esta mãe era nada mais, nada menos do que Ayn Rand. A filha da Ayn Rand na fila do supermercado comprando tabloide nos Estados Unidos, né? Mãe Cap! A Mãe Cap, cara. Mãe Cap. Desbloqueamos a Mãe Cap, cara. A Mãe Cap, muito bom, velho. A liberdade de escolher e de pensar por conta própria é um dos mais sagrados atributos do indivíduo. Só não é mais do que a propriedade privada. Do mercado. A mãe invisível do mercado. Não tem como, o chat acabou de... Quando eu falo que metade do nosso trabalho é o chat, não é brincadeira, gente. A mãe invisível do mercado matou. Cara. Desculpa, te ler de novo, desculpa. A liberdade de escolher e de pensar por conta própria é um dos mais sagrados atributos do indivíduo. Só não é mais sagrado que a propriedade privada, né? Exato.
Porém, infelizmente, nos últimos anos, várias pessoas adotaram a atitude de colocar suas preferências políticas acima da responsabilidade individual. Infelizmente, e a partir do momento que a gente saiu de fazendeiro maluco abduzido por alienígenas pra mentira bizarra que muda uma eleição, Sim. as pessoas viraram e falaram assim, olha, talvez essa segunda aí devia ser regulada. Infelizmente, isso vem acontecendo. A política criou um divisor. Todos acusam aqueles com opiniões diferentes de estarem divulgando informações falsas. Não! De novo, os caras, eles realmente não acreditam que existe o conceito de mentira. O conceito objetivo e concreto de mentira. Cara, não é uma questão de tipo, isso não é o denuncismo a Tomás de Torquemada no Santo Ofício da Inquisição. Sabe? Não é tipo assim, Sim. olha, eu não gosto da minha vizinha, então talvez ela seja bruxa. Sim. Sabe? É assim, aqui está o que é materialmente real. E aqui está o que está sendo divulgado. Uma coisa não bate com a outra. Isso é uma mentira. Não é que tipo assim, fulano acusa ciclano e ciclano acusa ciclano. E apenas para deixar claro, no mundo político, há muita informação falsa. Faz parte do jogo. Don't hate the player, hate the game. The game. E isso não é exclusividade de um lado. Todos são culpados. É o tolerância zero. Eu, você, a vadia, todos doentes, ninguém presta. Bem-vindo ao pesadelo da realidade. Vocês todos são uns merdas. E isso faz parte do jogo. Na realidade, a gente tem que só admitir que a realidade é uma merda. E não fazer absolutamente nada a respeito se isso puder tirar de um empresário o seu lucro exorbitante. Sim. Porque a culpa é sua, seu lixo contextualista, seu nóia. Só que recentemente a coisa ficou fora do controle. De modo que, para censurar fake news políticas, as pessoas estão recorrendo até mesmo à desculpa de mau comportamento. As pessoas, né? As pessoas metafísicas. As pessoas estão recorrendo à desculpa Tem gente de aí, mau comportamento. Expulso da suruba por mau comportamento. Por exemplo, quando o Facebook e o YouTube são pressionados e acabam banindo determinados usuários, a alegação é que tais pessoas violaram seus respectivos termos de uso. Meu Deus, velho. É uma relativização incrível da realidade. Mais especificamente, as gigantes das redes sociais alegam que os usuários foram banidos porque incorriam em discurso de ódio e faziam bullying e não porque espalhavam informações falsas. Ou seja, se o cara O site da Fox fucking News. É verdade, né? O link é da Fox News. Facebook, YouTube, banem Alex Jones. O discurso de ódio. Do Infowars sobre discurso de ódio. Gente, se vocês não conhecem o Alex Jones, eu não recomendo, tá? O Alex Jones é uma das pessoas assim. O Alex Jones é o sonho dessa pessoa que escreveu esse texto de liberdade de expressão. O Alex Jones é a placa tectônica do chorume que movimenta o necrochorume que está em cima dele. Sim, ele é o alicerce do necrochorume, assim, e ele é uma pessoa que não tem limites, assim. Ele realmente empurrou o conceito de limite na mídia estadunidense. E aí, de alguma forma, ele encontrou um limite aqui, mas não sei qual foi. O Alex Jones é o cara que criou o Goatsy de Overton. Ele empurrou a janela de Overton para um... Caso vocês não saibam, a janela de Overton é a janela do qual nós estamos dispostos a debater um assunto. Então, dentro dela tem... Nós vamos debater um assunto, sabe? O governo do Lula foi positivo? Vamos debater. Está dentro da janela, sabe? O que está fora da janela é o que nós não precisamos debater. Tipo, nazismo é ruim. Precisa debater? Não. Só que essas pessoas vão começando a expandir essa janela pra gente pegar assuntos do tipo, a Terra é esférica? A Lua existe? Existe o conceito de mentira?
E o Alex Jones... Pizzagate foi dele, O Pizzagate foi capitaneado por ele. Pizzagate era o Pizzagate foi do Alex Jones. Pra vocês terem uma ideia, Pizzagate, gente, era a conspiração de que existia um restaurante que era de ping-pong pizza, que parece uma ideia muito errada na minha cabeça, mas assim, era um restaurante de ping-pong pizza, que no porão tinha um laboratório que eles sequestravam e escravizavam sexualmente crianças pra subir a adrenalina delas e extrair a adrenalina delas por seringas e pra fazer uma droga chamada adrenochrome pra deixar pessoas velhas mais jovens. E a Hillary Clinton seria a encabeçadora desse esquema. Nada do que eu falei eu inventei. Nada do que eu falei eu tirei da minha cabeça, tá? Cara, Jones é disso pra baixo. Sim. Né? É disso pra baixo. Né? Continuando aqui, então. Né? Ou seja, o que ela está defendendo? Ela está defendendo o discurso de ódio. Né? Vamos deixar isso bem claro aqui. Sim. Tá? Ela está defendendo que, bem, se não for uma informação falsa, por que o nazista não pode ter liberdade de discurso de ódio? Exato. É isso que ela está falando aqui. Só que, embora neguem que o banimento de determinados usuários e páginas tem a ver com o temor de estarem disseminando informações falsas, a verdade é que esta é exatamente a causa do banimento. Essa frase não faz sentido. Afinal, é exatamente por medo de que as pessoas irão simpatizar com tais visões falsas, que ela está afirmando que são falsas, que essas organizações tomaram a decisão de censurar informações que elas consideram ser falsas ou incorretas. Nossa, esse é um parágrafo mal escrito que só o caralho, né? Além do parágrafo ser muito mal escrito, cara, eu infelizmente acho que eu entendi. Olha só que loucura. No parágrafo de cima, ela defende o bullying e o discurso de ódio. Isso, claramente, inclusive, sem relativizações. Claramente. No parágrafo de baixo, ela tá falando que, mesmo não dizendo que se está vinculando informações falsas, de fato está se vinculando informações falsas e essa seria a causa última do banimento. Mas o problema não é que as informações falsas, que são também discurso de ódio, porque é falso a inferioridade de uma raça. Uhum. Isso não é o problema. O problema é que essas redes estão cerceando que você pessoalmente possa simpatizar com o discurso de ódio. Ela acha um absurdo retirar do indivíduo a liberdade individual dele de optar por ser nazista. Por optar por abraçar o discurso de ódio e o bullying. Sim. Mesmo sabendo que isso, para além de discurso de ódio e bullying, também é uma informação falsa. E a culpa é do indivíduo que optou por ser nazista e não do nazista que já é nazista, que veiculou a informação nazista. Que fique muito claro. Que fique muito claro. Eu vou fazer, por exemplo, assim, uma pergunta. O sujeito está andando na rua. Ao mesmo tempo, um outro sujeito está completamente bêbado, fumando peiote dentro de uma Lamborghini a 180 km por hora. O primeiro sujeito opta por ser atropelado. Eu Sim. posso criminalizar o cara que dirige Lamborghini? Ele estava exercendo a liberdade dele de ter uma Lamborghini, fumar o peiote e estar alcoolizado. Que é, assim, a Lamborghini é a propriedade privada dele? Tem que fazer as perguntas certas. Não, então, pronto. Já sabe qual que é a conclusão, né? Afirmações falsas e opiniões consideradas abomináveis. É bom que sabe o que eu acho legal? Ela não traz nenhum exemplo, porque qualquer exemplo que ela trouxer vai foder com o argumento dela. Sim! Cara, mas quando você chega num momento em que você tem que falar, olha, opiniões absurdamente abomináveis, são tão abomináveis assim? Nossa, esse argumento é muito comum de liberais. Sempre existiram e sempre existirão. A desigualdade sempre existiu. Sempre existiu os de cima e os de baixo. Sempre existiu exploração. Sempre existiu patriarcado. Sempre existiu racismo. Eles sempre dão esses argumentos. Afirmações falsas e opiniões consideradas abomináveis sempre existiram e sempre existirão. Por quê? Porque sim. Porque natureza humana, foda-se, né? Estejam seus portadores nas redes sociais ou não. No entanto, há uma grande vantagem em Kataguiri em permitir que tais pessoas possam expressar livremente suas visões nas redes sociais.
Isso permitirá às demais pessoas tomarem suas próprias decisões quanto a essas visões. É o livre mercado de ideias, né? Lembra quando eu falei, peraí, eu entendi o gerador de Lero Lero, ela tá defendendo o direito do nazista de ser nazista? Sim, ele tem a liberdade de optar por ser nazista. Ela virou e falou assim, talvez não tenha ficado tão claro no último parágrafo, deixa eu deixar isso mais claro aqui. E se essas decisões incluírem a opção de julgar alguém tendo por... Velho! Não, agora a coisa descarrilhou e bateu em outro trem descarrilhado, assim, E se estas decisões incluírem a opção de julgar alguém tendo por base sua cor, sua religião, sua nacionalidade, seu gênero ou sua orientação sexual, então ao menos você já saberá quais pessoas deve evitar em seu convívio. Aquela monarcou. Aqui monarquismo cultural, aquela monarcou totalmente, gente. Caso vocês não tenham entendido o que é o mesmo argumento que o Monark deu, que é a gente tem que legalizar o nazismo, porque o nazista vai falar que é nazista e aí você evita ele. Tá, o fato dele ser nazista o tempo todo, né? Toda aquela memorabilia nazi, todas aquelas tatuagens de suástica, todas aquelas pessoas que ele tenta matar, não é o bastante. Né? Pelo menos, ele fazendo isso, fica claro que você deve evitar o convívio com ele. Ao permitir que as pessoas livremente se associem a outras pessoas que você considera repugnante, isso lhe permitirá fazer um uso ainda melhor dessa mesma liberdade. Ô velho, bicho. A vida é cheia de opções, né, João? Sim. Você poderá optar por se afastar dessas pessoas. Eu quero deixar aqui bem claro, isso é ela falando, que você não precisa, tá? Você pode se tornar uma delas. É por isso que nós estamos lutando. Sim. Né? Mas você pode optar por se afastar das pessoas abomináveis. Né? Ou você pode vir ler isso aqui e achar top. Isso vale tanto para pessoas que pensam diferente em questões mais explosivas, como raça, sexualidade e religião, quanto pessoas que pensam diferente em coisas mais prosaicas. Prosaico, economia política é prosaico. Como economia política. E as coisas estão totalmente desassociadas, Ian. Sim. Raça, sexualidade e religião não estão envolvidas com política. De forma alguma. De forma nenhuma, esses grupamentos de pessoas que pensam de forma abominável sobre religião, sexualidade e raça se miscuem com economia e política. Não acontece. E um camarada aí do chat deu o conselho. Você é negro? Evite racistas. Só os evite. Esse é o conselho que ela dá hoje. Cara, o grau de idealismo, né? Em quantas camadas de idealismo difuso estamos agora? Cada texto que a gente lê consegue quebrar um pouco mais essa fronteira, de verdade, assim. Eventuais discursos de ódio, com aspas, ou mesmo difusão de ideias erradas e notícias falsas, também com aspas, deveriam ser vistos como um sintoma social. E a vírgula antes do i, onde não precisa novamente pra gente manter uma tradição. E não uma desculpa para censuras e banimentos. Desculpa para censura. Uma desculpa. Discurso de ódio e difusão de notícia falsa é uma desculpa para censura. A melhor maneira de combater ideias ruins é com ideias boas. E esse argumento é muito usado, tá, gente? Esse argumento é o carro-chefe do o que vocês deveriam fazer acerca das fake news pra tanto liberais, mais moderados, quanto pra ultraliberais e anarcocapitalistas, né? Que se a gente deixar todas as ideias circularem, as ideias boas vão suplantar as ideias ruins, porque o livre mercado das ideias vai se autorregular, já diria a mãe Cap, né? Exatamente, eu ia falar isso, cara. A mãe Cap é quem regula. Sim. Ao permitir uma miríade de opiniões diferentes circularem livremente nas redes sociais, você literalmente falou o que eles vão falar. Eu não tinha lido, tá? Só pra... Você dá a todos os indivíduos a oportunidade de julgar o mérito de cada opinião e assim tomarem suas próprias decisões. E se as ideias que você defende são realmente as verdadeiras, então não há o que temer. O que ela tá falando é que a ideia nazista era verdadeira na Alemanha. Sim. A verdade prevalecerá. É isso que ela tá falando.
Se todas as ideias circularem, a verdade prevalecerá. Tem algum respaldo material? Tem correlação de forças? Não, é só as ideias circulando livremente. Todo mundo tem. Circulando. Todo mundo tem. Eu tenho uma emissora de televisão, por exemplo, né, João Carvalho? Sim. E eu posso propagar as minhas ideias que eu acho corretas na minha emissora de televisão. E você, por exemplo, que eu quero matar, né, pode propagar as ideias que você acha correta pros seus De não querer ser brothers. morto. É. De não querer ser morto. Você pode propagar a sua ideia de não querer ser morto, e a sua ideia, como é correta de não querer ser morto, ela vai prevalecer. Como? Não sei. Sim, ela vai suplantar a minha ideia com a minha rede de televisão massiva com Sim. divulgação nacional, porque ela é melhor. Sim. E isso dá certo em qualquer lugar. E as pessoas vão bom julgar. exemplo disso é a Alemanha nos anos 30. Sim. E se as pessoas não julgarem, a culpa é delas. Sim, obviamente. Quem mandou os alemães não julgarem bem? Julgaram mal, aí deu nazismo, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Nada. Nada. Fazer o quê? Nada. Nada, o Não ponto se é esse, pode nada. fazer nada. Fazer o quê? Nada. Torcer pra que o próximo julgamento seja melhor. Não há nada a temer, é o que conclui o parágrafo, né? Nada a temer. Nada. Mano do céu. A melhor João, maneira... Oi. Eu vou falar, a gente lê os textos brasileiros, eles são ruins. Mas assim, né? os gringos, eles passam do limite, assim, é uma coisa, é surreal, sabe? É um negócio de doido, cara, assim, é um bagulho que você fala assim, bicho, foi essa semana os caras no Reddit comentando que é um absurdo a Coreia do Norte, porque lá tem casa para todos, então você tira a liberdade individual da pessoa morar na rua. Você tira a liberdade individual de ser homeless. Sim, yes, pra falar a língua deles, yes. Você não pode morar na rua na Coreia. Sim, você não pode morar, você não tem o direito de ser uma pessoa sem teto na Coreia, tá bom? Então tá bom. Tá. Eu acho que eu postei isso no Twitter, cara, porque é um negócio de doido, tá? E o cara falando assim, porra, mas então você tá falando que você preferia morar na rua do que ganhar um apartamento de graça do governo. Sem aluguel e sem conta e sem impostos. Literalmente responda, sim, se não foi o que eu escolhi. Tá. Você tá tirando a liberdade individual dele de morar na rua. Há um enorme mercado de ideias. Tá vendo? O livre mercado de ideias tá aqui. Em que diferentes pontos de vista concorrem entre si. Literalmente. Se nós, como indivíduos, acreditamos que nossa visão é a certa, a moral... Tudo é relativo, né, João? Tudo é relativo. Ou apenas a boa... Então deixemos que ela concorra por seus próprios méritos no mercado de ideias. Mercado de ideias, velho. Mercado de ideias. Há um mercado de ideias. Mercado de ideias, cara. Por fim, há também aqueles que dizem que fake news e discursos de ódios devem ser banidos pelo bem do tecido social. Quantas aspas você consegue usar em um texto? Cara... E também para evitar que a sociedade fique politicamente dividida, como, por exemplo, entre os nazistas e os não nazistas. Entre o lixo e a escória racista e os seres humanos. Dizer o quê? Se o fluxo de informações, verdadeiras ou falsas, pode afetar a convivência das pessoas e esgarçar o tecido social, então a verdade é que esse tecido social nunca foi forte e iria se arrebentar de qualquer jeito. Então ela basicamente fala assim, a gente vai deixar assim, e vai dar merda, mas não tem o que fazer porque foda-se. Porque senão atrapalha o mercado de ideias. Atrapalha o mercado, é o seguinte, se acaba existindo nazismo é porque Deus quis. Porque o nosso tecido social é frágil. O tecido social é frágil. Tão frágil quanto Die Übermensch. Velho, o discurso é muito nazi, velho. É muito nazi, Esse discurso é muito nazi, tá, gente? E quando a gente fala que os ultralibertários e ANCAPs, assim, dão... Assim, ó, com o nazismo e o neonazismo, não é brincadeira não, tá? Cara, que é muito nazi. Logo, vamos lá, o que fazer? Tal qual diria Lenin, né? O que fazer? De acordo com o último parágrafo, absolutamente nada. Nada. O que fazer? Nada. A gente joga caldo de carne na estopa, fecha a porta e espera que o rato nasça. É isso que a gente faz. Logo,
Se Facebook, Twitter, YouTube e Instagram podem, mas não devem banir usuários e postagens das quais não gostam, como, por exemplo, uma suástica. Sim. E considerando que o Estado certamente não deve censurar opiniões, por mais criminosas que elas sejam, ou controlar a disseminação de informações, o que então podemos fazer para estancar a difusão de informações? Bicho, ela estabelece um tipo, vamos concordar que tem uma base que todo mundo aqui concorda, né? Vamos falar da base que todo mundo aqui concorda? O Estado não tem que censurar nada, né? Todo mundo concorda aqui, ó, quem não concorda levanta a mão, hein? Ou ninguém levantou a mão, então beleza, é isso aqui que a gente concorda. A resposta que... Caralho! A resposta que certamente irá incomodar a muitos é uma só. Absolutamente nada. Ah, meu Deus! É muito bom, cara. Eu não quero nunca mais ler texto brasileiro, velho. Os gringos são os melhores, meu. Velho, são os melhores. Ela literalmente tá falando assim: o que fazer se Porra nenhuma estão ocupando as redes sociais com um discurso de ódio contra minorias? Cruzar os braços. Vai dar mau trabalho fazer e isso cerceia a propriedade privada. Então não faz nada não aí, mano. Velho, tudo que você pode fazer é criar e circular informações. E mais uma vírgula errada antes de um i. E acreditar que suas ideias são robustas o bastante para falar por si sós, outra vírgula errada antes do i. E com isso convencer as demais pessoas. Somente o indivíduo é responsável por seu consumo de informações. Vamos avisar isso para todo mundo que faz marketing, vamos avisar isso para o pessoal da psicologia social, né? Porque não existe, nós não estamos mais na sociedade de consumo de massa. Acabou. Cada indivíduo é uma ilha. Cada indivíduo é uma ilha. Cercada de não indivíduos por todos os lados. Sim. Se uma determinada pessoa opta por acreditar em coisas erradas... Não vamos dar nome, né, gente? Opta por acreditar em coisas erradas. Opta por acreditar em coisas erradas. Uma vírgula muito necessária antes do ou aqui, né? Ou, se ela não quer checar a veracidade das coisas que lê e ouve, ela própria sofrerá as consequências. Como ela sofrerá as consequências? Como que ela sofrerá as consequências? A mãe Cap vai bater nela. É só isso, né? Você acreditou em mentira. O timão que ela usa pra guiar a nau do livre mercado de ideias. Do livre... Tá virando Mein Kampf aqui, né? Deixou de ser Mein Kampf. É a Mein Kampf. Virou a Mein Kampf. Isso se chama responsabilidade individual. Ela vai ser punida por quem? Pelo cosmos. Porque vai pegar malzão se ela não for responsável, né? Quando ela não é responsável, ela aumenta a entropia universal. Tá. O universo se expande cada vez mais rápido. É isso. Tá? A antimatéria vai puni-la. Ao constantemente tentar censurar e banir tudo de que não gosta, nazismo, você, na prática, está dizendo que todos os outros indivíduos são incapazes de tomar a decisão correta por conta própria. E isso, além de arrogante, é uma postura totalitária. Chegamos na Hannah Arendt a dizer, todos os caminhos levam a Hannah Arendt, de repente, né? Cara, esse texto valeu muito a pena. Velho. Sério, esse texto valeu muito a pena. Muito a pena. Mano, eu não tava esperando isso tudo, cara. É isso que a gente falou, tio. Os gringos, eles conseguem passar do limite e não é passar por pouco, não, assim. Eles passam voando, né? De maglev. Nossa, cara. Sem atrito, sabe? Porque não tem como. Eu vou te falar que eu tô em choque, viu, cara? Porque é um texto enorme que basicamente diz assim: mano, circulação de fake news, mentira e discurso de ódio, a gente não vai fazer nada não, tá?
Cara, o melhor é que ela chega no final e fala assim, porra... Nada. O que dá pra fazer em relação a isso Não tudo? dá pra fazer nada. Absolutamente nada. Tudo que aconteceu ao longo da história de espalhamento de mentira, de todas as consequências que isso teve, não tinha o que ter feito. Então nós estamos plenamente confortáveis com a possibilidade de um nazismo 2, porque não há o que fazer. Afinal de contas, né, a gente pelo menos precisa lembrar que os nazistas não cercearam a propriedade privada. Sim, teve isso, né? E assim, vamos colocar as coisas na balança, né, como diria o próprio Mises? Velho, eu tô aqui abismado, cara. Esse foi chocante. Porque Velho, do Rothbard não foi tanto que a gente... realmente não sei o que dizer, apenas sentir, cara. A gente conhecia a peça já, né? O texto do Rothbard, a gente já conhecia a peça. A gente já sabia como era o Rothbard. Só que esse aqui foi um pouco a mais, assim. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Sigam o João, porque o vídeo sempre aparece lá. E... Nos vemos... próximo a gente volta com o Classics. O próximo é o Classic. O próximo é o Classic. Porque teremos aqui um texto vindo da terra da França, né? E que vocês não podem deixar de perder. Beijo, gente. Até a próxima. Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20 a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria na verdade um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde